noite! Ah, uhul, o Beyond é nosso! Ah, uhul! O Beyond é nosso! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Buenas noches. Hoje, de uma maneira inédita, estaremos os 4 aqui que representam esses queridos interrogadores, locutores, não sei como vocês querem chamar a gente aí, mas pela primeira vez estamos todos juntos, na verdade. Olha lá, hein? E recursos novos, né? Fiquei sabendo que tem a galera acompanhando ao vivo no YouTube. Sim, então, coisa, meu... Quem tiver aí, irmão, pode mandar mensagem pra gente, pode perguntar que a gente vai responder aqui na hora, na medida do possível, né, meu amigo? É isso aí. Mas antes da gente começar, a gente tem algumas obrigações aqui, camarão. Por favor. Qual que é a primeira delas? @Beyond the Cave PDC. Por favor. Estamos em tudo. Estamos no Insta, estamos no YouTube, estamos no Orkut, estamos em tudo quanto é lugar. Siga nós, por favor. Siga-nos. Aperta lá o negócio. Segue nós, fica inscrito, sinaleta, faz tudo, por favor. É importante a sinaletinha lá, porque é isso aí que faz a gente progredir e mudar a forma de engajamento, a forma de crescer na internet, a chegar a mais pessoas. Então, é muito importante, galera. A gente brinca aqui, né? Mas é importante. Curte lá, a gente tem alvos para chegar, para poder... chegar a mais pessoas, ampliar. Então, por favor, @Beyond the Cave PDC, todo mundo junto. De todo mundo junto também no apoia.se/Beyond, apoia.se/Beyond. Quanto que é mesmo? 20 realeta por mês, meu amigo. Não é isso, é só isso. É só isso. Ainda ganha camiseta, uma dessas belas camisetas aí, ó, que tá aqui, ela representada, né, pelo site da ViesBR, viesbr.com, inclusive elas estão lá. Se você for ver o preço da camiseta, cara, só de entrar no apoia, você já ganha ela, já vale a pena. Vou te falar só isso. Além das perguntas para os convidados, o link ao vivo, a galera aí que tá vendo ao vivo, a gente agradece de coração, muito obrigado mesmo. Não esqueçam que hoje interajam com a gente aqui, que a gente vai responder as perguntas aí que vierem à tona. E, além disso, o que nós temos mais? Vamos deixar para depois. É isso. Segura. A cereja do bolo vem depois, meu amigo. Cara, seguinte, por que a gente tá aqui junto hoje? Né, o William, além do Camarão, do Caio e eu, Reginho, aqui. Por que a gente decidiu fazer um episódio só a gente? Porque a gente fala muito de filosofia. E todos nós temos dores, passamos por diversas dores durante a vida. Só que a gente tem que entender que a filosofia ela pode ser usada como uma ferramenta prática. Né? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz a filosofia resolver a sua praxis? Eu diria até de uma forma miseniana, de aumento de conforto ou diminuição de desconforto, né? Como que nós vamos lidar com esse tipo de desconforto? Então a filosofia, acho que ela está aí para poder ajudar na prática as pessoas. O que vocês acham disso aí? Para a gente começar. Eu acho bom que cabe uma... Já que a gente vai falar de filosofia, cabe uma definição de filosofia como prática. O que essa ferramenta pretende, né? Então, basicamente, para iniciar o assunto, seria bom se perguntar o que é filosofia. Boa. Né? Aparentemente, filosofia parece ser um conteúdo. A gente fala o que é filosofia. Filosofia é o que Platão disse, o que Epicuro disse, o Kant disse, e por aí vai. Só que a filosofia não é propriamente o seu conteúdo. E nada pode ser dito enquanto filosofia. Senão que filosofia é o nome de uma atitude, né? A filosofia é uma atitude. E que atitude seria essa, né? Seria uma atitude no sentido de questionar em nós aquilo que é mais familiar e espontâneo a nós, né? Então, a filosofia tem como problema fundamental o modo como os nossos conceitos mais básicos nos orientam, né? No mundo prático. Né? Justamente porque no mundo prático o que nos orienta de fato são conceitos, crenças, opiniões. E nesse sentido, a atitude filosófica é tratar esses conceitos familiares com desfamiliaridade, né? E abrir um espaço de reflexão individual que nos distingue da multidão, né? Sabe o que eu acho engraçado? Quando eu era muito jovem,
falei para minha mãe que eu queria fazer filosofia, ela falou, não, porque eu tenho medo de você ficar louco. Que era exatamente isso que ela tinha medo. Ela tinha medo que eu passasse a olhar sem essa ressalva toda, coisas que eu tinha ressalva antes. Ou deixar de olhar de forma familiar aquilo que... Porque eu acho que é muito um preceito, um perigo sofístico. De você virar um sofista. Fazer o argumento bom parecer mal, e o mal parecer bom, o forte parecer fraco, e o fraco parecer forte. Como é que você não erra? Como é que você não fica maluco? Como é que você não vira... você não vira o alienista de Machado de Assis, que não sabe mais... Simão de Bacamarte. Exato, muito obrigado. É interessante isso, porque precisamente a posição originária antes da filosofia é estar louco. A filosofia é a busca da saúde, né? Sim. E assim, né, eu acho que o que o William falou é uma coisa legal da gente já começar aqui diferenciando, né, porque existe esse conteúdo, vamos chamar assim, de scholar, né, da filosofia, ou o que foi publicado, né? Em geral as pessoas chamam isso de filosofia por conta da atividade universitária. Então você tem um programa de filosofia a ser ensinado, e então quem ao final de X anos cumpre aquele programa, ele é obviamente chamado de filósofo, recebe um diploma de filósofo. Mas essa diferenciação da atividade filosófica, né, eu acho que é importante, porque nenhum de nós aqui, né, tem a pretensão de se dizer filósofo, mas todos temos a atitude filosófica no sentido de tentar entender o desconforto, né? Então, seja um desconforto de uma assimilação muito rápida de uma ideia, né? Seja o desconforto de uma coisa que te parece inicialmente repulsiva, né? E aí a gente pode derivar isso até para estoicismo, para toda, né? Parte de uma atitude pessoal de resolução da vida prática, né? Então a gente, como a mãe do Camarão tinha medo de que ele descolasse do mundo da realidade e vivesse no mundo das ideias, né? Isso é um entendimento insuficiente, né, dessa atitude filosófica que o William falou aqui para nós, né? Pelo que eu entendi o que você falou, não sei se a gente pode começar por aí, mas me vem na cabeça a busca da racionalidade. Né? Então, se a gente for pegar lá atrás mitologia grega e como surgiu a filosofia, já que a gente for falar de onde vem a filosofia, passa por uma busca pela racionalidade, onde você tira um pouco o lado mitológico e você assume formas que tem na natureza em si. Né? Então, o que você está me dizendo é o seguinte: a filosofia é uma ferramenta da razão, é isso? Isso que você falou é muito útil, porque a filosofia é a busca por uma racionalidade. Tende a haver alguma racionalidade pela qual eu possa organizar a vida, a cidade, a minha conduta. Tende a haver alguma coisa de fixo, alguma coisa que seja um pressuposto necessário de orientação. Das suas atitudes, né? Quando eu falei orientação, das suas atitudes práticas do dia a dia. Quando ele falou, assim, por exemplo, em relação à vida, né? Em relação à busca da vida boa, por exemplo, que a gente fala aqui, né? Em todos os episódios a gente falou disso. Então, essa atitude é nesse caminho. Sim, até a modernidade, hoje, mas nem tanto. O principal inimigo da filosofia era o relativismo, era o ceticismo, o niilismo, ou seja, formas de pensamento desorganizadas que postulavam a ausência da verdade, de algum elemento fixo, né? O pós-modernismo é a afirmação de que não há nenhum elemento fixo, que todas as coisas são fluídas e moldáveis de acordo com os sujeitos, né? A filosofia, a atitude filosófica em si, é contra esse ambiente, não só desde Platão, mas desde Tales de Mileto, né? Sabe o que você pegou? Platão, Tales, a gente não consegue não voltar para esses senhores, né? E algumas senhoras. Eu acho engraçado porque quando essa filosofia surge, ela surge em par e passo, conjuntamente com uma cosmologia e com uma... Vou pegar
de forma geral, uma geometria grega. Eu acho muito legal porque essa ideia de encontrar o que de racional tem no mundo tem a ver como o grego via o cosmos. Ele via as estrelas, ele via os eclipses, os cometas, que inclusive Tales previu um, reza a lenda, né? Eclipse, perdão, não foi cometa, foi eclipse. E foi o primeiro investidor, né? É verdade, conta-se é Plutarco, né, que fala isso. Acho que é, mas enfim. Essa geometria é a busca do que é fixo. Isso, né? Então, exercer a geometria, e aí eles chamavam de astrologia, mas basicamente a astronomia, a posição dos astros no céu, porque era fixo. Então, a busca de formas fixas. E daí é muito sintomático que a filosofia tenha se desenvolvido buscando esse método da mesma época que as matemáticas estavam sendo desenvolvidas, né? Então isso é muito sintomático, possivelmente porque o matemático era filósofo e o filósofo também era matemático, né? E essa Pitágoras de Samos. E essa cosmologia que o Marco falou é a metafísica, né? É aquilo que é aquilo que representa futuramente na história uma ideia de ser, né? Enquanto ser, né? A gente vai saindo de uma atmosfera mitológica e começa a formular um conceito abstrato, independente, chamado ser, que inaugura a filosofia. E é tanto essa ideia de precisão e de dedução e de descobrir o que é, né? Que toda vez que me perguntam, mas qual que é o patrimônio? O que sobrou dessas ideias até hoje? O átomo seria uma boa maneira de começar. Que alguém virou e falou assim, não são partículas indivisíveis. Demócrito. Esse modelo atômico de Demócrito, de Abdera, ele foi esquecido, reinaugurado e falou, não é que ele estava certo. Sobrou uma ideia que a gente perdeu como pós-modernidade também, que é a ideia de transcendência. Eu nunca vi o ser, eu só vejo as coisas. Mas eu consigo formular abstratamente uma transcendência, que é um conjunto de características que necessariamente tem de haver para que haja as coisas. Eu chamo isso de ser. Eu nunca vi uma relação, mas eu faço uma relação. A relação é um dado transcendente, né? A pós-modernidade é a derrubada dessa transcendência, é o niilismo. O niilismo é a ideia de que não existe um ponto fixo, portanto não existe razões, portanto não há metas. Portanto, você não está indo para lugar nenhum. Você é um átomo solto, né? E essa com Freud, você se mata. Alguma coisa. O Camarão estava falando dessa ideia da gente se sentir essa questão racionalista. E quando ele estava falando do racionalismo, e isso começa, né, no iluminismo, né, isso na verdade existia esse pensamento basicamente nos mosteiros durante a Idade Média, e isso torna-se depois da invenção da imprensa e tudo mais. A Bíblia foi o primeiro livro mais impresso, né, e enfim, isso começa a ter capilaridade e resulta lá no que a gente vai chamar de iluminismo, né? A modernidade, depois disso, vê o mundo como uma engrenagem. Até então, a filosofia partia do conceito de mundo como uma entidade viva, né? Então, nesse sentido, um cara animista, por exemplo, que acredita que tudo tem vida, que tudo tem né? Ele está muito mais próximo de uma atitude filosófica do que o cara pós-modernista que acha que são todos efeitos e nós somos poeira, né, de átomos, e o fato da gente estar aqui conversando sobre isso agora é simplesmente uma combinação do acaso, e não existe o que você chamou aqui de metafísica ou de princípio norteador dessas coisas, que é esse conceito de eu. O problema de tudo isso é que isso passou do ponto. Né? E aí, na minha opinião, isso passou do ponto como uma decorrência do modernismo. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas hoje ainda se sentem como engrenagens. Então, só que engrenagens cada vez menores. Então, assim, existe um poder, né? E aí não é à toa que no século XX foi o século das distopias do ponto de vista literário. Por que não havia distopia antes? Porque
essa sensação de despertencimento, isso é muito sintomático. Quer dizer, eu consigo controlar meu microcosmo aqui do meu conforto, mas existe uma coisa, por exemplo, a política não tem solução, não existe nenhuma forma de transcendência. Isso é muito sintomático de que a minha ação individual, base do pensamento, né, da exercício filosófico, deixou de existir porque você não adianta fazer nada mesmo. É uma atitude muito cética em relação à capacidade da ação humana. Né? Então, eu acho que esse é um problema atual das pessoas. Elas se sentem perdidas como parte de uma engrenagem que estão sendo controladas e que é, em alguma maneira, aquele rat race, né? Que você está ali dentro daquela fazendo um esforço dentro da caverna, acorrentado, e cada vez mais esticam lá as suas correntes e você não sabe como sair disso, né? Isso gera angústia, desconforto, que é a base da filosofia. Então, talvez esse seja o mote, né? A filosofia enquanto ferramenta de resposta a esse desconforto, que é o que você falou no começo. Então, deixa eu botar um desconforto que eu queria colocar, já que a gente vai falar, vamos trazer, e juntando com a ideia pós-moderna aí. Cara, eu tenho uma baita eu passei por uma situação que eu tive uma baita dificuldade em relação à escola do meu filho. Educação, né, cara, porque você... Garchagen falou aqui também, né? Garchagen falou, né? E uma coisa legal de separar é isso, o que é ensino e o que é educação. Na educação a gente dá em casa, eu digo em relação ao ensino mesmo, para ser mais preciso. Né? Meu filho, tem 4 anos, o cara vai para a escola e começaram a acontecer coisas que, do meu ponto de vista, é um reflexo pós-moderno, que nos leva à identidade de gênero. Né? Então, para crianças de 4 anos, dão livros que tem as 2 princesas e nananana. E como que você explica isso para uma criança? A criança não está sexualizada, né? Do ponto de vista hormonal, morfológico, pronta para esse tipo de discussão. Não é a hora de você fazer isso. Isso é uma dificuldade. Como você acha que eu posso usar... Como que a filosofia me ajuda nesse momento, nessa dificuldade? Como que lógico, eu vou ter que ir lá... Eu vou ter que conversar, eu vou ter que acontecer. Foi que eu acabei mudando de escola. Esse é o jeito mais eficiente de resolver o problema. Primeiro, como que a filosofia explica essa mudança e como que a gente pode usar ela para poder resolver esse tipo de problema que para mim é uma dor, que eu estou colocando aqui para todo mundo? Como que a filosofia resolve qual tipo de problema nessa questão? Desse problema pós-moderno, qual que é a ferramenta que a filosofia que você vai beber da filosofia para você conseguir resolver isso, entendeu? Então, onde que você vai tirar, de onde que você vai beber para você poder resolver essa questão de dificuldade que eu tenho na praxis, né? De ter um pós-modernismo invadindo lugares que a gente não acha que deveria estar, entendeu? É engraçado que você falou da questão biológica, né? O pós-modernismo é tão radical que mesmo dados da ciência funcionam mais ou menos como dados consensuais. É uma comunidade de pessoas que estudaram alguma disciplina autorizada por alguma universidade e eles consensuaram que certos dados são tais como são, mas não há razões para obedecê-los, né? Não há razões para obedecer à lei da gravidade. Sim. Né? E isso cria um certo transtorno, justamente nessas questões que você falou. A própria linguagem é um tipo de consentimento social a propósito do seu significado, né? A linguagem nada mais seria do que um grupo de regras e um vocabulário que uma comunidade define como significando certas coisas, por isso eu posso modificá-la. Que inclusive agora na Argentina passou isso, não foi? Linguagem neutra em documentos oficiais. Então muda, né? Ou seja, Senhor excelentíssimo Alberto Fernandes. Então você vai redigir uma coisa que você vai falar com o governo de uma certa forma. Você tem que mudar a sua praxis. Isso aí. E se você não fizer? Eu não sei se eles estão obrigando, mas o fato deles terem... Talvez eles tenham só permitido o uso, né? O que já é uma mudança sintomática. Mas não sei se eles chegaram tipo a Bill 616, do Jordan Peterson, de obrigar as pessoas a usar o pronome. Não chegaram a isso. Ainda não.
Mas tem esse caminho, tem essa tendência. Começa, né? Primeiro bota o dedinho na água para sentir a temperatura, depois você vê se você pula. Né? Ô Mag, nesse episódio fatídico aí, você acha que teve dolo ou você acha que teve só burrice, desinformação, despreparo? Não, cara, eu acho que teve dolo. Você acha que teve dolo? Eu acho que é intencionado, porque... primeiro que a situação foi muito atípica, né? Começou, vou ser bem claro, começou numa reunião de pais e alguém falou, algum pai fez um questionamento que queria fazer um esclarecimento e a partir daí a tal da professora lá falou que não era uma palavra que a gente deveria usar. Porque você poderia explicar, porque talvez algumas pessoas não entendiam. Porque esclarecimento, teoricamente... É tão absurdo que, né? É necessário alguma explicação. Porque diz que esclarecimento está esclarecendo... Qual que é o radical da palavra esclarecimento? Esclarecer. Claro. Claro, tornar fato. claro. Tornar claro. E tornar claro seria ofensivo para alguém da raça negra. Porque denota racismo. Isso, seria um racismo, entendeu? Tipo denegrir e Isso, tal qual denegrir é para ruim, esclarecer é para o bem. Isso me parece uma coisa deliberada. Isso é pensado. Eu não acho que uma pessoa... Isso não faz sentido, porque a gente está falando de uma língua construída durante muito tempo. A gente está falando isso é português. Isso é aprendido na escola. Ela é uma professora. Ela sabe do que ela está falando. Então, para mim, isso é uma coisa que é dolo, é consentido. Tem um teor na cabeça dela político para poder... Mas você acha que isso é racional? Você acha que ela pensou nisso? Ou ela só tem... Isso porque quando ela aprendeu isso lá na FEFELESH, ela gostava ali daquele ambiente e tal, e nunca parou para questionar a fundamentação de ideia. Porque eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada ou na outra. A Laura, minha filha mais velha, está estudando na escola folclore, né? Muito bem. Aí eu estava conversando com ela, né? E aí, o que você está vendo? Tá, não sei o quê. Aí ela falou, tá, beleza. Quais são as figuras do folclore e tudo mais, né? Até para ver o que anda se falando a respeito do folclore brasileiro, né? E aí ela falou assim, não, eu aprendi sobre a mula sem cabeça. Aí eu falei, legal, e aí, o que você... Né? A gente estudou sobre a mula sem cabeça, porque fizeram pesquisa, Tá, e o que é a mula sem... que é a mula sem cabeça? Ela falou assim, não, é a menina que casa com o padrasto, aí vira a mula sem cabeça. Oi? Aí... Quem te falou isso? Não, essa professora que falou que é assim. E aí eu falei, bom, filha, existe essa história e tudo mais, mas não é bem assim, né? Então, respondendo como é que a filosofia pode ajudar, né, em perguntas práticas, né? O que a ignorante da professora estava querendo falar, talvez seja o que me veio à cabeça de falar de punções. Né? Então, de punções e tal. Então, assim, você esquecer a história do folclore, o que significava isso, e falar de teorias de punções, né? Então, assim, isso é um professor universitário que leu a Xerox e fala disso para uma criança e que nunca, se pegar um livro... Um capítulo do Freud tem uma convulsão, porque faz tanta sinapse que cai convulsionando. Então, assim, isso é um absurdo. Então, como é que eu expliquei para uma criança de 6 anos? Eu falei, olha, na verdade, assim, a mula é tipo um cavalo, né? Só que é um cavalo especializado em fazer força, como é o nosso corpo. Né, tipo um centauro, a gente falou aqui, né? Então assim, é a nossa capacidade, o nosso corpo, as nossas vontades, o que a gente quer e vai atrás, como um cavalo correndo, né? A mula que não tem cabeça quer dizer que ela só sente essas coisas, ela não tem racionalidade, né? Então ela não tem cabeça porque ela segue só aos seus instintos e não para pensar nas coisas. Então, eu tenho vontade de comer 3 pirulitos, né? Então, não precisa comer 3 pirulitos. Eu posso deixar o pirulito para o dia seguinte. Então, eu acho que essa forma de você tentar resgatar interpretações simbólicas, né, de símbolos folclóricos, por exemplo, assim, é uma das formas que a filosofia tenta explicar situações de surpresa, né? Então, assim,
poxa, como é que eu vou falar de vontade, punção, por que a cabeça é de fogo e tal? Então, assim, eu acho que isso faz parte da confrontação de ideias. Então, como o William falou, tratar algo, poxa, a mula sem cabeça é eu pensei nas famílias que, por exemplo, tem um padrasto. Isso, olha o problema que uma conversa irresponsável, uma resposta largada, pode trazer para uma dinâmica familiar. Porque olha que loucura isso, cara. O que eu achei engraçado nisso que você disse é que o que é niilismo? Niilismo é tentar agradar todo mundo e achar que esse é o moral. É isso aí. Né? Então, assim, o niilismo tem um caráter aparentemente moral. Você suspende todos os valores, você suspende todas as diferenças para agradar todo mundo. Todo mundo vai ficar bem. Então, essa face do niilismo é que hoje reinterpreta todas as diferenças, todos os valores, todas as coisas, né? E dá nesse resultado um pouco constrangedor, né? Que você está falando e a situação que você vai ter de lidar lá. Como é que se lida com isso? Não tem como. Você tem que chegar lá e falar, não gostei e eu não estou aqui para agradar todo mundo. Né? Sim, perfeito. Você vai ter que romper com essa regra. É coerência, você vai virar um monstro. Você vai virar um monstro minimamente. Mas uma pessoa faz isso, duas faz isso, 3, 4, uma hora tem uma multidão. E aí o ponto é que assim, eu não acredito que a professora estava mal intencionada. Entendeu? Você entendeu o ponto? Eu acho que tem voltando, né, ao começo do ponto, é assim, poxa, existe essa realidade, né, de que hoje você tem esse ultra-realismo, como o Camarão gosta de falar, né, da vida moderna, esse utilitarismo, né, que a gente vê que pauta, né, as ações da maior parte das pessoas, a espiral do silêncio. Existem todas essas coisas, né? Mas eu acho que parte é deliberada, eu não tenho dúvida de que parte é deliberada, mas parte é porque as pessoas deixaram de ter a atitude filosófica de questionar as suas premissas, os seus estados, e se tornou política incentivar isso no sentido de deixar as pessoas confortáveis, que foi o que o William acabou de falar. E estão usando a doença delas como lógica. Isso. Porque ninguém me aceita, então eu tenho que desconstruir aquilo que me torna inaceitável. Porque aquilo que me torna inaceitável é que está errado e não eu. Então eu começo a usar a minha própria doença, o meu próprio ressentimento como princípio racional orientador. E qual que é a consequência? Uma irracionalidade absoluta. Além de inibir a liberdade alheia. Sem dúvida. Consequentemente. E violar direitos, né? Sim. Ou seja, as consequências morais. Os proclamadores, né, da necessidade do direito violam os seus direitos, por exemplo, de individualidade, né, de educação, né, de manifestação de opinião. Apontar uma falha, uma falácia, um paradoxo que eu encontro em muitas pessoas que estão no espectro mais da esquerda. Se eu pergunto para elas, falo assim, você acha com relação ao aborto, minhas regras, meu corpo, minhas regras? A pessoa fala, sim, com relação ao aborto eu sou categórico. Meu corpo, minhas regras. É uma pauta que você vai entrar mais encompassada no campo da esquerda. Ponto. Conservador de direita. Enfim, dependendo da nomenclatura que a gente acha, vai ter uma outra visão. Tende a ter uma outra visão. Mas na questão das vacinas, essa pessoa não encarnava a mesma ética de meu corpo, minhas regras. Seu corpo, minha regra. Seu corpo, minhas regras. Você vai tomar porque eu estou mandando. Eu acho um paradoxo, assim. Quer dizer, só para mostrar o quanto que esse não pensar cria outros problemas que vão lidando em outros problemas e é um jeito destrambelhado de levar a vida. E isso, do ponto de vista prático, nós estamos falando de coerência, né? Coerência individual, né? Sinceridade em relação aos teus sentimentos e coerência. E aí, ilustrando o que você está falando, eu vi esses dias aí que os caras ficaram putos que o Lula estava fazendo um discurso com a camiseta da reserva.
E aí os caras, porra, não sei o quê, e o Tinha um reloginho Chopard, se não me engano, 70 mil reais. Porra, aí os caras tudo puto. Eu falei, cara, mas vocês estão cobrando coerência de um esquerdista? Não dá, entendeu? Assim, não dá pra ser coerente. Aceitem, é assim. Sabe qual que é o ponto de ligação do que você falou? Sim. É o utilitarismo. Porque a desculpa deles é utilitária. Entendeu? Tanto da questão do aborto, meu corpo, minhas regras, não vai gerar algo indesejado, como da vacina, seu corpo e sua regra, então você vai estar vacinado, vai ser melhor para todo mundo. Então, é sempre os fins justificando os meios, que é uma ética utilitária. Eles pensam dessa forma. Eu estou falando qual que é porque você falou de coisas bem diferentes, que eles não têm consistência. Qual que é a inclinação intelectual da pessoa que... Então, é isso. E por que não tem filosofia? Porque ninguém com essa inclinação filosófica se permitiria pensar de forma utilitária, nesse tanto. Você perde o nexo, você perde o vigor filosófico, você não tem mais substância. Porque a partir daí, você fala, então, o que você falar pode estar de um dia, uma noite, a lua, a maré, você está de um jeito diferente, né? Meio que imprevisível. Relativiza a moral, né? É isso. E isso é muito parte da desorientação que as pessoas tanto, né, afetam sintomaticamente hoje, né? De propósito, de sentido, né? Não é à toa que, se você entra num aeroporto lá e você vai ver os livros mais vendidos, são tudo livros para... busca de sentido, busca de porque essa angústia, esse desconforto não é mais encarado como tal. As pessoas perderam esta faculdade de lidar com esse desconforto e passaram a advogar políticas de conforto. E não, né? Então, assim, hoje já não se permite questionar as coisas, né? E aí, assim, quando a gente fala de estoicismo aqui, né? Cara, isso é uma coisa que, do ponto de vista prático, é muito difícil, né? Você implantar ou ver atitudes estoicas numa sociedade como a gente vive nos dias de hoje, né? Então, como é que faz, né? Se tudo é só no conforto e desconforto, por exemplo, como a gente falou. Né? E o problema da esquerda, eu acho, no espectro da filosofia, é que o modo de pensar de esquerda é essencialmente antiético. Em sentido clássico da palavra. Porque o que é um problema ético? Um problema ético é um problema relativo ao modo de vida do sujeito que gera sofrimento para ele. Aí começa a filosofia. Ela se aplica sobre o sofrimento desse sujeito como forma de aliviá-lo ou de superá-lo. Quem pensa assim? Os estoicos. Existe uma ordem na natureza que você está destinado a sofrer. Chama-se amor fati. Tem um destino aqui, cara. Você não vai viver outra coisa. Então você tem que filosofar. Você tem esse remédio, você é obrigado a filosofar. Nasce da dor, né? Exatamente. E você tem que ser, portanto, responsável pelo seu modo de sofrer. É aqui que você... Ou fica na sua e não reclama, né? Fica na... aguenta. Vai fazer outra coisa. Então você tem que ser responsável pelo modo como você sofre. Você tem que saber governar a si mesmo. Essa é a tarefa do homem ético, do homem socrático, do homem platônico. Que termina no humanismo, né? Acho que a ideia de humanismo deriva disso, né? Montaigne gasta muito tempo falando. Mas por que então a esquerda é antiética? Exatamente. Porque o modo como ela encara o sofrimento é transferindo a culpa a um outro. Porque eu sofro, porque você é branco, porque você é heterotop, porque você não sei o quê, porque você ganhou, e eu não. Então, as causas do meu sofrimento têm de ser eu transfiro para ele e eu não posso fazer nada. Eu estou fora desse controle. Só me resta chorar, só me resta derrubá-lo e por aí vai, né?
Então, seja, amargura. A esquerda tem uma ética triste. É isso que eu acho. Tem uma ética triste. Tem uma ética triste. É só triste. E uma ética que não... E dos afetos tristes não vem nada. Só vingança. E, puta, legal que assim, não assume responsabilidade, a sua responsabilidade. É isso que você está falando, né? É meio que você não olhar para dentro de si, entender onde você está no mundo naquele momento, os caminhos, as escolhas que você tem, e você sabe que você tem tudo que acontece na sua vida, uma parte... Você tem culpa naquilo, você tem parte naquilo. Nada que acontece na sua vida... Assim, óbvio, tem momentos que até o estoicismo vai explicar que são coisas que você não tem menor controle e acabam acontecendo, mas tem uma parte que você tem controle. Eu gostei dessa história da posição do mundo, porque isso é uma coisa que é muito louca, né? Hoje a filosofia hoje é assim, você pode ser o que você quiser, basta você acreditar. Alto lá, cara pálida, como assim, né? Quando eu tinha 7 anos, eu queria ser astronauta, mas qual a chance de um brasileiro ser astronauta e tal? Então, assim, não é desincentivar as pessoas a procurarem os seus sonhos, as suas ambições, enfim, não é nada disso, mas é assim, à medida que nós estamos falando aqui de ser humanos racionais, capazes de tomar decisão e ser responsáveis pelos atos que elas fazem, certo? Pessoas que saíram das mesas das crianças, têm as suas contas para pagar e tal. Existem coisas que não são mais possíveis que você faça, né? Então, assim, não adianta você ter um ressentimento, né? Você tem 50 anos, mora com a sua mãe, né? E aí você acha que você vai ser o próximo Shakespeare, né? E aí você tá lá, ao invés de, sei lá, cara, vender água no farol, fazer alguma coisa, arrumar um emprego, dar aula, sei lá, se capacitar, fazer um curso técnico, não. Você fica culpando a faculdade pública que não oferece condições para as pessoas desenvolverem o seu livre talento e se tornarem Shakespeare, entendeu? Então isso é uma puta de uma punhetação mental, né? E que justifica o modo de vida da pessoa. Isso tem impacto na sociedade, porque quanto mais pessoas pensam assim, é por isso que um americano dá 4 brasileiros em termos de produtividade. Eu não tenho dúvida de que esse mindset ele é muito relacionado à baixa produtividade média do trabalhador brasileiro. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Eu queria questionar o William novamente. Porque me parece que isso é algo que aprendido, né? A gente, na própria escola, aí, a gente vê profissionais... Pô, você fez filosofia. Fez direito e filosofia, né? A faculdade de filosofia está formando mentes que, teoricamente, deveriam estar debatendo isso, tendo esse tipo de diálogo para poder melhorar a sociedade. Pra gente poder... E ensinando filosofia. Que essa pessoa vai se formar para dar aula. E ensinando filosofia. E, cara, esse tipo de conversa, como que isso acontece dentro de uma faculdade de filosofia em São Paulo? Que eu tô falando, a gente está falando do centro, eu diria que é a cidade mais importante do hemisfério sul. Se bobear, deve ser a cidade mais importante do hemisfério sul. Como que isso se dá na faculdade de filosofia? Como que a gente está formando filósofo, cara? Esse diálogo, ele é aberto? Você sente isso? O cara que entra lá, ele consegue explorar a máxima capacidade que ele tem para poder depois poder ajudar a sociedade de uma certa forma? Na minha visão, não. Por quê? A PUC é uma universidade como um todo bastante politizada, né? É uma imitação da FEFELET, né? No curso de filosofia em específico, essa politização passou a existir. Na fase do impeachment, de lá para frente, isso só ficou pior. Em geral, existe, em função da própria história da filosofia, uma divisão entre analíticos e continentais, o que torna os departamentos de filosofia polarizados. Só uma coisa, o que é analítico e... Isso, a filosofia analítica seria uma filosofia americana, naturalizada, pragmática, mais voltada para os dados da ciência, e a filosofia continental, uma filosofia mais hermenêutica, voltada para o existencialismo, voltada para a epistemologia histórica, como no caso do Michel Foucault. Então, esses tipos de conflitos terminam se politizando em sentido parlamentar da palavra, né? Então,
chegou uma fase que eu vivi uma polarização bastante forte, né? Não só porque o Brasil estava vivendo isso, mas isso também ganhou um caráter filosófico, né? Então, assim, eu não posso dizer que o curso de filosofia forme cidadãos, por exemplo, ou que ele se proponha a contribuir, né? Porque, de um lado, foi isso que eu vivi, eu tenho um processo de ensinar a filosofia ideologicamente, que são caras que ensinam Deleuze, Foucault, Derrida, Nietzsche, né? Existe um Nietzsche ideológico, vamos dizer assim, né? E tem um outro departamento, que foi o que eu participei, que eu vi mais de perto, que tenta estudar a história da filosofia de maneira mais séria, né? Então você vai estudar Kant, vai estudar Frege, enfim, vai estudar lógica, vai estudar epistemologia, né? E esse grupo tende a se afastar desse tipo de debate público, né? Foi o que eu vi na minha época, né? Você diria que, formando... Quantos caras faziam faculdade lá? Quantos Cara, formavam por ano, vai, aí mais que ou tá. menos? Aí que tá. Por ano, na minha sala, acho que foram umas 5 pessoas, cara. 5? É. Por que, cara? Não sei, as pessoas vão largando, né? É mesmo? É. De quantos no começo? Cara, você lembra, Marco? O maior tava comigo lá, tinha umas 40 Tinha uns pessoas. 35 pessoas. É, Eu fui um dos que tinha umas- larguei. Por que você largou, cara? Por que eu larguei? Putz, grila, bicho. Eu vou te falar que eu tinha comprado uns cursos de uma coleção americana de streaming chamada The Great Discourses. Olha o valor da PUC. Comprar um curso, foda-se. E aí eu comprei o curso e vi que estava mais valendo que ir para a PUC. Por causa disso, tinha uma seriedade naquilo e você vê que faltava um negócio lá. Ou seja, a questão é mais política do que filosófica. ali Ele dentro. economizou 80 mil, foi isso que aconteceu. Ainda economizou 80 pau. Foi isso que aconteceu. Genial, excelente. 80 mil não é mensalidade, era a conta do bar. Eu economizei pelo isso, menos 80 se for- pau de bar. Eu economizei. Amizade vocês fizeram, né, velho? sim, Pelo menos essa parte foi boa. Foi. Velho. Deve ter uma boa relação ali. E o curso da PUC não é ruim. Depende para que lado você vai. Essa é a questão. Pra que lado? Se você vai pro lado entrando na PUC, você se deu mal. Se você vai pro lado saindo, tá certo. Só do curso, né? Estamos falando da filosofia só. Cara, e tudo isso que estavam falando encaixa bem com a questão do cientificismo, né? Que a gente falou várias vezes atrás, foi inclusive com a Ari aí lá no começo, que tomou o lugar de Deus foi a ciência? Eu penso um pouquinho até no que o William falou, né, de que a gente está cada vez mais disperso, né, mais solto, e esse cientificismo foi o que cortou essas amarras, né? Então, assim, quando é o discurso político, pouco que vocês estavam falando aqui agora da faculdade de filosofia, esse discurso político, ele também entrou para dentro para dentro é péssimo, né? Entrou para a ciência, né? Entrou dentro da ciência e aí passou a ser lugar comum você dizer assim, não, o número aceita tudo, né? E esquecer que o número é como se fosse uma faca, né? Um instrumento, depende de quem está empunhando, né? Então, assim, e esse discurso de número aceita tudo serviu para fundamentar conceitos de opinião sobre o que é ciência. Posso né? dar outro nome? Estudos relatam que... Foi isso que a gente ouviu durante a pandemia. Puta, dá náusea, né? Estudos falam que, de repente estudos falam outra coisa, de repente estudos falam outra coisa. Então, se você usasse o tema estudos dizem que, você podia falar qualquer coisa. E de repente você está usando essa régua que ninguém sabe mais para que serve. Eu acho isso curiosíssimo o que aconteceu. Porque nunca foi usada para medir isso. Nunca foi usada para dosar opinião, se você está certo ou se está errado. Era usada para falar se o telefone celular vai funcionar ou não.
Ponto final. E Não se o telefone está certo ou errado, ou se está certo passar essa ou aquela coisa pelo telefone. E do ponto de vista científico, isso está muito. Ninguém tem dúvida disso. Por exemplo, né, quando você tem um problema, né, como é que é? Para as pessoas que não são médicas, né, quando você tem uma pergunta médica, como é que você faz? Você vê, faz uma revisão sistemática. Então você pega aquela pergunta e vê como foi os moldes da pergunta filosófica. Como falou, quem é pró, quem é contra, e vê todas as evidências. Você pega todas as evidências e vê que existem, obviamente, né, opiniões a respeito de um tratamento. Por exemplo, a pergunta é o tratamento. Tem lá uns dizendo que funciona, outros dizendo que não funciona. Legal. Como é que você quantifica isso? Que é o que o Camarão falou. Estudos dizem que... isso não é ciência, cara. Né? Então, assim, como é que você faz isso? Existem, por exemplo, uma ferramenta chamada meta-análise. Né? Você junta todos eles de uma maneira organizada, técnica, né? E que você pode estimar, somando tudo aquilo, como que é o efeito de um tratamento. Foi assim que a gente matou a cloroquina, só para lembrar. Dá para matar a cloroquina. Dava para em algum momento falar assim, galera, para de usar isso. Mas foi aquele negócio, no início era estudos uma coisa, estudos outra, não tem esse cara falando que teve bom resultado, o pessoal que está dando, disse que não disse, e ficou isso aí. E ninguém defendeu assim, ninguém, né? Eu digo no mainstream, eu não vi ninguém indo lá para defender a ciência enquanto esta técnica, porque a política como metodologia, né? Então é isso que a gente está falando aqui, né? Então assim, não precisa disso, é só você fazer, por exemplo, existem formas técnicas de você desenvolver um estudo para responder isso. Não é político e não é opinião. E aí o que acontece? O brasileiro hoje pós-pandemia acredita que a ciência é uma questão de opinião. Ou seja, na melhor das hipóteses, eles falam, não tem verdade, porque cientista é tudo, cada hora é uma coisa, tal. Então, assim, isso foi um desserviço, né? Que mais um dos problemas que a pandemia trouxe para a gente. Então, você está defendendo a ciência como um procedimento de conhecimento que decide questões. Não, eu estou defendendo sim quanto um procedimento altamente eficaz e reprodutível, que sim diz várias condições da realidade, mas é insuficiente para descrever toda a realidade. Mas ela decide as questões, que nem o Marx citou o caso da cloroquina. Não é útil, não é eficaz. A ciência não tem essa pretensão e nunca teve. Qual de decidir sobre o que é. A ciência é uma coisa que trata a respeito de fenômenos. Não sei, mas ela decide, no caso aqui, sobre a cloroquina, por exemplo. Ela não é eficaz no tratamento de Covid. Sim. Ela pode decidir essa questão. Pode, lógico. Estou falando. Sim, então ela funciona como... Sabe o que eu acho que ela não decide? Por exemplo, antes, isso demora um tempo. A ciência demora um tempo para ser produzida, certo? Demora, a gente estava no momento de pandemia. Naquele momento que a gente não tinha uma evidência completa, eu acho que seria até válido o cara usar a cloroquina por outros motivos, entendeu? E a ciência não está respondendo naquele momento ainda, porque existe uma metodologia que tem que ser aplicada e tem que ser verificável. Isso não é uma coisa do dia para a noite, né? Então, eu acho que ela responde em certos momentos, mas tem outros momentos que ela ainda não vai responder. E não é por isso que você vai falar para o cara vai fazer ou não vai fazer. Entendeu? Isso tem a ver com o que eu chamo de graus de verdade. Então, aquela história da assíntota, né? Que a gente nunca vai ter toda a verdade, mas o método científico, ele é de alguma maneira um caminhar em direção a isso. Então, você vai tendo graus de verdade e evidências que vão sendo acumuladas para até que chegar a um ponto de ser desprezível a chance daquilo ocorrer. Perfeito. Pode ocorrer? Pode. Black Swan, a teoria do Black Swan, por exemplo, está aí para isso, né? E dizer que, né, eventos podem acontecer que não são imprevisíveis. A gente cansa de ver isso, né? Chamados acidentes, né? Então, assim, mas esta ciência... E aí é matemática, você matematiza o evento até chegar a um ponto de que pode-se dizer que no mundo natural a chance disso ocorrer é baixíssima a ponto de você tratar como se não existisse. Isso é a ciência. Você sabe como é que... Essa é boa. Você sabe como é que montadoras de carro sabem se precisam fazer recall de um carro ou não? Sabe como é que faz isso? Estatística? Não, é um cálculo maravilhoso. Ele faz o seguinte...
Quanto custa, em média, os últimos litígios por indivíduo de carro ter explodido, decepado um pé, sei lá. Fala, olha, custa, em média, $200 mil. Aí ele multiplica pela expectativa de carros que deram problema. Isso dá uma conta. Se isso der menos que o recall, eles não fazem o recall. Se isso der mais que o custo do recall, ou seja, ele faz o recall. A conta é econométrica. Exato. É muito louco isso. Poderia a ciência, no momento da pandemia, fazer uma conta econométrica de quanto vale por vida e, portanto, o cálculo é: nós vamos fazer esse tipo de isolamento, esse tipo de vacinação, esse tipo de coisa? Ela poderia responder isso. Entende onde eu estou querendo chegar? Acho que sim. Ela poderia falar assim: olha, eu vou falar como vai ser essa pandemia. Pensa um pouco, mas antes de você responder, sabe quem faz essa conta? Quem? Alux Investimentos, meu amigo. Putz, e como fazem conta, meu querido? Vai pensando que a gente vai falar de quem faz essa conta para você. Pra você. Que é pra a Alux você, por Investimentos. você. Para você e por você, meu amigo. isso aí. O tempo todo. É isso E sabe por que eles fazem? Porque tem uma baita experiência, né, Caião? Porra, velho, tá uma galera, tá um tempasso aí, 15 anos no mercado, é isso? 15 anos no 15 mercado. anos no mercado, cara, pô, já viu bolsa para cima, bolsa para baixo, então assim, consistência, né? Eu acho que é track record, acho que não precisa falar muito dos caras, né? Os caras estão aí faz 15 anos, velho. Bombando, velho. Pessoalmente eu falo que a busca pela prudência vence. E é o que me mostrou aí nesses anos de pandemia. Então, para vocês, cara, que precisam de uma ajuda aí, uma educação financeira, onde vocês vão colocar o seu dinheiro, nós temos a Alux, ALLUXinvestimentos.com. Procurem os caras, o Ronaldo e o Alexandre. Os caras são bons de trocar ideia também, né, cara? De você testar suas hipóteses. Testem com os caras, né? É a hora de tirar dúvida, né, com eles. Ó, e-mail, Ronaldo Bella, com 2 L's, @aluxinvestimento.com, e o telefone 11 98783 0922, 11 98783 0922. Pensou aí, William, ou não pensou? Pensei. Ele tá entrando ali no site da Alux ali, entrando no cara. site da Olha Alux, isso. É rápido, Eu tava vendo a minha Cara. carteira, né? Tá subindo? Tá subindo. Daqui pra melhor. Mas, camarada, isso que você falou é aquela história de achar que a ciência tomou o lugar da graça, né? Ou seja, de que a pergunta científica, ela pode... tem coisas que a ciência não dá conta. Eu vou até tirar a graça. E essa é a minha pergunta, quais? Eu vou até tirar a graça, a ciência tomar o lugar da graça. Para quem está ouvindo a gente, talvez não consiga entender. Perfeito. É denso. Mas coloca a política. A ciência tomou o lugar da política. É mais fácil. Ou pretensamente, todo mundo usou... Deixa eu ser mais claro. Para ação política. Isso. O João Dória... Sim. Quando ele falou assim: eu quero proibir os bares, bem no início. Bar tem que fechar a partir das 10 horas da noite. E eu tenho um consenso de especialistas resolvendo isso. Isso. Quer dizer, e ele falou: porque a ciência vai mostrar. Todo mundo arrogou para ser a ciência. Todo mundo usou a ciência como discurso para fazer política. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que tem uma polêmica aí, assim, na verdade, eu vou ser polêmico, porque assim, eu acho que esse processo de politização da ciência é normal na história da ciência. E ele teria de acontecer inevitavelmente na nossa história contemporânea. Por quê? Porque a ciência até então era um domínio de certos especialistas, mas a ciência passou a expandir o seu domínio de aplicação, o que envolveu todas as pessoas. Sem dúvida. Então, necessariamente, as pessoas passaram a se envolver naquilo que a ciência faz, porque ela começou a falar da vida delas. E ela começou a mudar, como já vinha mudando desde o século XVIII, a nossa estrutura cognitiva, a nossa visão de mundo. Então, passou a ter consequências isso. A ciência virou um problema público. Ao mesmo tempo que ela vira um sistema público, as pessoas começam a se inteirar da ciência. Então, tem um processo pedagógico. As pessoas começam a ter acesso a esse dado, ainda que baixo, ainda que precário. E a ciência passa a fazer parte do cotidiano. Quando a gente não tem uma definição científica prévia, o resultado é a anarquia, né? No caso da cloroquina, da pandemia, então a gente tem uma espécie de flutuação de estudos, flutuação de respostas científicas, mas algumas vêm. A cloroquina não é eficaz, lá.
nesse processo que a ciência é politizada e que a cultura também é modificada nesse processo, a ciência termina aparecendo, querendo ou não, como alguém que termina por decidir, em última instância, que não é eficaz. É o STF da parada. Exatamente. Então, ela termina entrando na esfera pública como decidindo alguma coisa. Esse tipo de coisa que você falou da política só acontece quando nós não temos uma ciência consistente sobre determinado tema. E esse é o problema. Mas é inevitável numa cultura que está abarcando está englobando, está fagocitando, está trazendo para si esse desenvolvimento, né? Mas eu concordo. Mas a gente vai esquecer da metafísica. Mas né? é o agente político que eu acho que assim que complica essa equação que você muito bem definiu. Eu concordo plenamente, mas por exemplo, o cara, a ciência, ela, como o Camarão falou, eu entendo que ela é arrogada para a tomada da ação política, mas ela não é respeitada em termos de evolução para e passo com a técnica. Então, assim, você via brigas entre pró e contra vacinas, do ponto de vista técnico, nunca houve muita dúvida em relação a isso. Por exemplo, então assim, essa politização, então o cara, a política no sentido de exercer a força de coerção do Estado, política no seu sentido mais primário, né, de como é que você vai exercer o poder de contenção do Estado. Você não acha que essa questão foi superada porque a vacina foi aplicada, teve efeitos colaterais mínimos? Sim, eu acho que sim, mas não a um custo baixo, né? Vou dar um outro exemplo de ciências pautando políticas públicas, para ver como é complicado confiar só na ciência. Então, o mundo está preocupado com o aquecimento global. E a Alemanha está nos países que estão mais preocupados com isso. E uma das coisas que eles fizeram nos últimos anos foi desativar não só as usinas a carvão, como as usinas nucleares, desconsiderando cálculos políticos, regionais, geopolíticos. A Alemanha nunca teve tão nas mãos da Rússia enquanto comprador de energia, gás, do que agora, porque abriu mão de todas as suas usinas. Então, é um exemplo de se você usar só a ciência para pautar uma política pública, e não usar a política para pautar uma política pública também, é capaz de você ter se colocado num beco sem saída geopolítico. Não é um beco sem saída, mas é uma saia justa, sem sombra de dúvida. Eu entendo o seu ponto. Eu vou colocar assim, eu acredito que a ciência, a pergunta o que é ciência é uma questão pública. Uhum. Sim. Uma questão de filósofos, uma questão pública, diz respeito a todo mundo. E o debate sobre os seus dados e suas consequências também é. Uhum. Então a ciência é um empreendimento público e uma questão pública. Você está me dizendo que existe uma filosofia da ciência. Estou dizendo isso. E que a filosofia da ciência ela é completamente diferente do ato científico em si. Porque o ato científico é o fenômeno que você está avaliando e se ele é reprodutível. É o método experimental. É o experimento, exatamente. Essas coisas se distinguem completamente. Agora, era essa coisa que eu ia falar. Outra coisa é os limites disso. É os limites desse método, é os limites da aplicação, que também é uma questão pública. É isso aí. É isso que eu querendo dizer. Então, desse ponto de vista, a gente não está tão ruim assim, embora alguém defenda que a Terra seja plana. Então, vou aproveitar e vou fazer a pergunta do Bruno Costa, que veio aqui pra gente. Ele pergunta assim, então quer dizer que o nosso futuro é esquecer de Deus? Se a gente for olhar só para a ciência... Esse é um problema legal da ciência. Bruno Costa, obrigado pela pergunta. Valeu, aí. cara. Excelente, Porra, excelente, hein? Boa. O futuro não é esquecer de Deus. A gente já esqueceu de Deus faz um século e meio. Boa. E assim, né? É uma decorrência não só se esquecer de Deus, mas antes se esquecer da atividade filosófica. Tem uma frase de um herege cristão lá do século III, que é o seguinte: como devo orar? Perguntaram para ele. E ele respondeu: só peça a Deus aquilo que você mesmo não possa fazer. É isso aí.
Então, é onde Deus entra. No meu limite, na minha finitude. Então, sempre haverá espaço para Deus. Excelente. Então, vou aproveitar essa brecha pra gente envelopar, terminar a primeira parte. Afinal de todo mundo cair no banheiro, pra gente continuar daqui a pouquinho, certo, pessoal? Certíssimo. Então, antes de terminar, tem duas coisinhas importantes, não é verdade? É isso aí. Qual é que é mesmo? @Beyond the Cave PDC. Vamos lá, galera. E aperta, por favor. Aperta lá a sinaleta pra nós. E além disso, apoia.se/Beyond. Quanto custa? Custa R$20. Micharia, né? Micharia. O que ganha? Ganha uma camiseta. Que mais? Ganha conhecimento. Ganha fazer a pergunta que foi feita agora. Acompanhar aqui. Acompanha ao vivo aí. Valeu, Brunão. Você já ganha a Obrigado. possibilidade de ser filósofo também. Aê, garoto. Então, pessoal, por favor, não esqueçam apoia.se/Beyond, que vai acompanhar na sequência ao vivo, mas quem não é apoiador, só semana que vem. Só né, semana legal? que vem, né? Chorou. É isso aí. Então, galera, muito obrigado. Sensacional. E até a semana que vem. Boa noite. Valeu, cara. Valeu. Tchau. Obrigadão.